Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente da vinícola Villa Francione, aproveitando a nossa estada aqui. E hoje vamos aproveitar desse momento para conversar com o Edson, que é um dos enólogos responsáveis aqui pela Villa Francione, para ele nos contar um pouco sobre a história da vinícola, sobre os vinhedos, sobre os vinhos que eles produzem e também sobre o enoturismo da Villa Francione. Esperamos que vocês gostem desse bate-papo e bora curtir o vídeo. Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Estamos diretamente da capital catarinense dos vinhos finos de altitude, na maior vinícola da Serra Catarinense, a Villa Francione. Convidamos hoje para participar do nosso vídeo um dos enólogos da Villa Francione, o Edson, que já atua aqui há quase 14 anos, né, Edson? Sim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de gravar um vídeo para Aprende com Vinho. Estamos aqui na cave da vinícola, na sala aqui de degustações mais íntimas, mais especiais. E a gente convidou o Edson para ele contar um pouco sobre a história da vinícola e mais algumas perguntinhas aqui que a gente vai fazer sobre esse tempo que ele já está atuando aqui, sobre as uvas, os vinhos, enfim, sobre tudo que engloba a Villa Francione. Muito obrigada, Edson. E para começar, a gente queria perguntar para você um pouco da história, como tudo começou aqui na Villa Francione, para você contar como foi aqui para a gente, já que você já atua há bastante tempo aqui. Bem, é um prazer poder estar contribuindo para o canal. A vinícola tem uma história de pioneirismo bastante grande na Serra Catarinense. Como estrutura de cantina foi a primeira a se instalar e foi um projeto que já nasceu grandioso, então com uma certa imponência. O seu Dilor, fundador da empresa, apostou fortemente no sonho de aposentadoria, que foi baseado em pesquisas realizadas tanto próprias quanto pesquisas auxiliadas pela EPAGRE de São Joaquim, de executar o projeto de uma vinícola. O seu Dilor era um grande apaixonado pelo mundo dos vinhos e quis tornar esse sonho um projeto de aposentadoria. A essência da Villa Francione nasceu no final da década de 90 e início dos anos 2000, e a execução do projeto se concluiu em 2004. Infelizmente, também nesse ano ele acabou falecendo e foi passada a sucessão aos filhos, que comandam as empresas da família, inclusive a Villa Francione. Então, nós temos uma história que inicia nos anos 2000. O plantio dos parreirais ficou entre 2001 e 2002 e a execução da obra da vinícola entre 2002 e 2004. Demorou um pouquinho iniciar a execução da obra porque ele foi conhecendo vários empreendimentos no mundo para conseguir concentrar na sua própria empresa. Como eu já mencionei, era um sonho realmente dessa pessoa e ele quis concentrar detalhes próprios que ele idealizou, visitando essas empresas e com auxílio de todo um corpo técnico para conseguir tirar esse sonho do papel. Show. Você falou que ele foi em outros países, tu pode falar um pouquinho sobre quais lugares ele buscou inspirações e o que ele trouxe para a vinícola nesses locais? Sim, claro. Ele visitou basicamente toda a América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, uma viagem bastante completa pela Europa, onde ele pôde conhecer vários estilos de vinícolas boutiques, a vinícolas de alta produtividade, e também nos Estados Unidos. Foi a partir dessas visitações que ele juntou detalhes de todas essas empresas para poder concentrar no próprio projeto. O bacana é que a execução da obra foi um processo rápido. A idealização do projeto chegou a ser um pouquinho mais demorada, porque cada vez que ele tinha uma ideia nova, o projeto era ajustado. Uhum. E a gente vê que na estrutura da vinícola Francione, a arte está muito envolvida, né? Então, quem já visitou a vinícola sabe que tem uma galeria de arte. Você pode falar um pouco sobre a galeria? Quais artistas já expuseram aqui as suas obras? A vinícola tem um apelo arquitetônico e artístico muito forte, porque o seu Dilor era um grande apaixonado pelo mundo das artes. Então, ele fez questão sempre de deixar isso muito registrado em todos os espaços da empresa, inclusive dentro do próprio setor produtivo. Desde o início, a vinícola foi idealizada com esse cunho. A empresa a Villa Francione parte da matriz da família Freitas, que era a cerâmica Secrisa,
e que tinha a linha de porcelanatos Portinari, já em homenagem a Cândido Portinari, por esse veio de paixão que ele tinha pelo mundo das artes. Então a vinícola é toda inspirada nesse sentido, traz detalhes bastante fortes de antiguidades, móveis, lustres e vitrais, e também traz esse espaço, essa galeria de arte, que recebe exposições frequentes dos mais diversos gêneros possíveis, quadros, joias, esculturas, e as mais icônicas que já tiveram expostas aqui foram obras da Camille Claudel e do Auguste Rodin, que fazem menção à legítima estátua do Pensador, que todo mundo já teve acesso nisso durante... já viu uma foto. Já viu uma foto, né? Já estiveram expostos aqui. Legal. Você falou também sobre a questão da arquitetura da vinícola, né, que é o nosso ponto inicial. A gente vê que a vinícola, né, tem aquela questão de ser construída em desníveis. Por que ela é feita dessa forma? O projeto ao todo tem 6 andares, distribuídos em praticamente 5.000 metros de área construída. Isso foi para aproveitar a declividade do terreno e também, principalmente, para trabalhar na movimentação do vinho, obedecendo basicamente fluxo gravitacional. Então, em um esquema genérico, a produção inicia num andar dos mais altos e termina em um dos mais baixos, onde a movimentação de um andar para o outro acaba obedecendo à gravidade e evitando a utilização de bombas, principalmente. Essas bombas são utilizadas, só porque de forma bem mais racional, e elas geram, para movimentar o líquido, uma aeração, através do processo de bombeamento propriamente dito. Quando você evita isso, tu evita também o desgaste do produto e tem uma preservação aromática muito forte. Legal, interessante, né? Como desde o projeto ele já pensou em como isso favoreceria o produto final, né? Já construir pensando que o vinho passaria por todos esses níveis da vinícola e no fim gerando um produto menos, como você disse, menos desgastado e mais interessante para quem vai consumir. Também interessante do projeto que a vinícola desde o início foi moldada com o enoturismo no sangue. A vinícola foi bem projetada nesse sentido, porque o setor de visitação ele consegue circundar todos os andares de produção, que era uma preocupação que o seu Dilor tinha, principalmente com o baixo índice de desenvolvimento humano da Serra. O enoturismo sempre veio muito a agregar em qualquer região que esteja instalada. Ele viu essas questões mesmo de regiões interioranas no mundo todo, de ter uma qualidade de vida muito grande em relação às circunstâncias do enoturismo. Porque o enoturismo não é somente vinícola. O enoturismo também é hospedagem, é alimentação, é um circuito completo. Então, desde o início, o projeto Vila Francione foi moldado dessa forma. A vinícola foi dimensionada para receber visitantes, tem salas de degustações desde o projeto inicial, e o visitante consegue passar em todos os andares acompanhando efetivamente o que acontece no dia a dia da produção. E é como se fosse baseado em um turismo de experiência, para que ele se sinta mais à vontade em participar desse momento. É interessante que a visita não se torne aquela visita monótona, né, que você fica muito engessado, que a gente consegue, toda vez que o visitante está aqui, ele consegue realmente ver como é o dia a dia de uma vinícola, e ali, a partir disso surgem dúvidas novas, né, durante a visitação. Eu acho essa questão que ele pensou lá há muito tempo atrás, até hoje em dia é funcional, as pessoas conseguem estar ali dentro do processo da produção do vinho, muito, muito legal. Outra questão interessante, já que a gente falou um pouco sobre o enoturismo, é que a vinícola já tem, desde o projeto inicial, acessibilidade para pessoas que precisam ou que têm alguma necessidade especial de acesso, né? Isso mesmo. Obras idealizadas há mais de 20 anos atrás não tinham necessariamente uma obrigatoriedade de questões de acessibilidade. E a vinícola sempre foi moldada e projetada já nesse sentido, como a palavra de ordem sempre foi o enoturismo, a recepção. Então, ela foi toda pensada também nessas características para facilitar o acesso de quem tem algum tipo de dificuldade. Nós sempre fomos muito conscientes em relação a isso, e mesmo antes de ser obrigatório, nós já dispunhamos de um elevador que dá acesso a todos os andares de visitação, e também o piso, ele tem detalhes
que identificam obstáculos, degraus, né? Como a vinícola é muito panorâmica, ao todo nós temos cerca de 150 degraus entre todos os andares. Então a gente consegue ter essa questão de acessibilidade muito na mão, para facilitar o acesso de todo mundo que queira nos visitar. Legal, isso é bem interessante, né? Um projeto já com mais de 20 anos, desde o início, ter pensado na acessibilidade. É bem legal. Parabéns pro seu de Loura aí, que infelizmente não tá aí, mas que já desde então já pensou nas pessoas que gostariam de visitar a sua vinícola e ter essa acessibilidade. Agora, mudando um pouco para a parte dos vinhedos, Edson. Você poderia falar um pouco sobre as uvas que tem aqui na vinícola? Quantos hectares a vinícola tem? Fale um pouquinho pra gente. Hoje nós temos um projeto com 27 hectares implantados e em produção. Nesses 27 hectares contemplam 12 castas, 12 variedades de uvas. O perfil da vinícola é de um estilo de elaboração de vinhos bem francês, apesar do sangue italiano fazer parte da família, mas o estilo de vinhos da vinícola segue um estilo bem francês, salvo algumas exceções. Inclusive o recente lançamento Nebbiolo, que é um varietal Nebbiolo, um vinho, a Nebbiolo uma uva e, consequentemente, vinhos icônicos da Itália, né? Mas nesses 27 hectares, nós cultivamos 3 castas brancas, essas brancas francesas, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Semillon, e 9 castas tintas, sendo elas 7 francesas e 2 italianas. As francesas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Syrah, Sangiovese, a Sangiovese italiana, Petit Verdot, Pinot Noir e a outra italiana Nebbiolo, que é o que complementa toda a nossa produtividade. Os vinhos Villa Francione são produzidos unicamente com a uva Villa Francione, que a gente faz questão dessa rastreabilidade desde o momento da implantação dos vinhedos até o momento que você consiga elaborar o vinho e ofertar até o cliente. Interessante. E questão de adaptação da variedade, qual foi a uva que mais se destacou aqui nesse período que a vinícola já está instalada em São Joaquim? Qual que você vê que se destaca mais de todas? Em relação às brancas, sem sombra de dúvida, Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc da Serra Catarinense já é uma realidade consolidada. Produtos de exímia qualidade, né? Tem um excelente desenvolvimento a campo, como casta, né? De adaptação, de ciclo produtivo. Então, em função dos contratempos que nós temos climáticos, de geadas tardias ou de geadas precoces no final do ciclo, ela tem um ciclo mais curto e consegue contemplar bem um alto índice de maturação, dá origem a vinhos extremamente aromáticos, frutados, preservam uma bela acidez e o resultado, de modo geral, é de um excelente produto. E falando das tintas, uma variedade que hoje não é tão explorada em São Joaquim, mas nós temos resultados excepcionais com ela, é a Cabernet Franc. A Cabernet Franc ela também tem uma boa adaptabilidade a campo, e ela joga muito bem em qualquer estilo de vinho que você queira elaborar. Porque se você quiser elaborar um rosé de Cabernet Franc, não é o nosso caso, mas você conseguiria obter um bom produto. Se você quiser elaborar um tinto de entrada, um tinto de médio corpo, ou utilizar ela em cortes, ela se comporta muito bem. Tanto que a base do nosso vinho ícone, que é o vinho de Loura, que leva o nome em homenagem ao fundador da vinícola, é Cabernet Franc. Ela dá esse norte para esse vinho tão icônico. E agora falando do seu gosto pessoal, né? Independente da adaptação da uva, qual que é a sua variedade favorita e o seu vinho, consequentemente, favorito da vinícola? Eu tenho uma paixão bem específica pela Cabernet Franc, não pela adaptabilidade, mas pelo resultado que ela oferece. É uma variedade extremamente elegante, tem taninos vivos, mas não são agressivos, desde pontos de maturação diversos. Tem uma maciez em boca, um aroma frutado, algumas notas terrosas, que são bastante interessantes. E a versatilidade dela de poder elaborar bons vinhos, desde vinhos de entrada até vinhos icônicos, me encanta muito. E em relação aos vinhos da empresa, o meu favorito particularmente, todo mundo diz que a gente não pode ter um filho favorito, né? Mas o meu favorito é o Villa Francione Tinto, que é um corte bordalês, inspirado nos grandes vinhos da região de Bordeaux, na França, que é um corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec.
Eu acho que a combinação dessas 4 uvas no estilo que ele é empregado aqui oferece um resultado incomparável. E a primeira garrafa que você vai escolher quando você for comprar um vinho da Vila Franciscana. Comprar não, né? Que você já pode degustar direto do tanque. Mas vai ser o primeiro que você vai escolher na hora de... Na hora de ter que escolher um para tomar, com certeza. E das brancas? Das brancas, o meu gosto pessoal é Chardonnay. O Chardonnay oferece uma característica, nós trabalhamos ele de uma forma muito interessante, é um Chardonnay barricado, com 1 ano de envelhecimento dentro da barrica. Barrica de carvalho francês, uma tosta específica dessa madeira para vinhos brancos, o que torna a característica da madeira, mesmo sendo por um tempo considerável, de uma percepção muito interessante. Você tem uma integração muito boa entre a fruta e a passagem pela barrica, não desequilibrando nenhuma dessas 2 características, que eu acho que é o fator mais importante para a elaboração de um bom vinho branco barricado. Você tem que preservar o conjunto harmônico da uva branca. Quando se fala genericamente em um vinho branco, se espera que ele tenha um aroma frutado, um aroma fresco e seja um vinho de percepção de acidez e frescor. Então, você não pode perder isso, independente do processo que você coloque essa uva para ser dimensionada. Então, a integração desse resultado, para mim, também é algo que me surpreende. Eu posso afirmar, né? Não é querer puxar o saco, mas o Chardonnay barricado da Vila Francione é uma coisa de outro mundo, porque é muito bom, muito interessante. E é difícil de encontrar um vinho, assim, pensando em vinho nacional, né? Dos que eu já provei, não posso opinar por todos, mas é um vinho que ele se destaca muito, ele tem uma identidade muito particular e realmente é um vinho fora de série. E, assim, falando do consumidor que vem aqui, o turista que vem aqui na Vila Francione, quais vinhos são os vinhos que são mais pedidos, mais vendidos, né? Pensando no gosto do consumidor que vem até a vinícola visitar e tal, após a degustação. O que mais sai aqui na Vila Francione? São questões bem diversas, né? Hoje, de modo geral, a elaboração dos vinhos se lista em maior volume no Vila Francione Rosé e no Tinto Joaquim, que são os 2 vinhos mais produzidos e mais comercializados pela Vila Francione. O Rosé teve uma grande aceitação de mercado, foi criado como um vinho despretensioso dentro da linha e hoje ocupa lugar de destaque. No momento de implantação da vinícola, a orientação era produzir apenas tintos e brancos, e por insistência da família, a presença do Rosé se tornou uma realidade dentro do portfólio Vila Francione, e ao longo do tempo ele foi crescendo e se tornou um destaque. Tanto que hoje, efetivamente, é o nosso vinho mais produzido dentro da casa. O VF Rosé, né, como você falou, ele é bem destacado. E a gente já ouviu falar que ele tem uma história relacionada à Madonna, né, que ele é conhecido como Rosé da Madonna. Por que ele tem essa fama? O Vila Francione Rosé foi ofertado pelo Manuel Beato, um conceituado sommelier nacional, em 2010 para a cantora Madonna. Ela estava em viagem pelo Brasil, na época ela namorava o Jesus Luz, e veio passar o carnaval no Brasil. Em um jantar no Fazano, em São Paulo, onde Manuel Beato respondia pela a chefia do restaurante, ele ofertou esse vinho a ela acabou aceitando a sugestão, provou o vinho e aprovou. E nesse contexto, ela comprou algumas garrafas que tinham no restaurante para levar consigo, provavelmente para consumo imediato. E o Manuel Beato tinha um programa de rádio na época e divulgou isso amplamente nesse programa de rádio. Isso aconteceu, né, há uns 15 anos atrás, quase. E ele divulgou isso amplamente no programa de rádio dele, o que popularizou entre os clientes a história da Madonna. Claro que dentro disso nasceram algumas fanfics que as pessoas criaram, né? Lendas urbanas, que a Madonna tinha comprado a vinícola, ou que a Madonna tinha vindo até aqui, enfim, nada disso aconteceu. Ela provou o vinho, aprovou e levou algumas garrafas consigo do restaurante. Mas só isso, que já é muita coisa, de uma grande popstar, criou, por parte dos clientes, uma expectativa muito grande.
Sim. E sem falsa modéstia, a gente sabe que produto nós elaboramos. A dificuldade do mundo do vinho é você conseguir fazer com que o cliente prove o teu produto. Se você confia na qualidade que tu tem, a dificuldade é a venda da primeira garrafa. Sim. Então, graças a isso, nós tivemos um empurrão e o vinho acabou se popularizando e hoje ocupa lugar de destaque na comercialização. Interessante. Vinho aprovado e aprovado pela Madonna. E com certeza quem vier aqui na Vila Francione vai conhecer e vai aprovar também, porque é realmente um vinho muito interessante que, como você falou, não era o interesse da vinícola produzir vinhos rosés, mas tanto pela fama da Madonna, pela qualidade de produto, vale muito a pena e se tornou destaque, né? Agora, falando um pouco sobre a sua vida pessoal, Edson, sobre a sua atuação como enólogo, você disse que já atua, vai fazer amanhã 14 anos atuando aqui na vinícola. Dia 1º de março. Como é atuar na maior vinícola da Serra Catarinense? O que você, nesses 14 anos atuando aqui, você viu como maiores dificuldades, maiores conquistas? Fale um pouco sobre a sua carreira aí de enólogo e... Não só enólogo, você já atuava antes como no serviço de enoturismo, que antes de se formar como enólogo, né? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho da sua carreira. Eu fiz um ensino médio integrado, que existia aqui em São Joaquim há alguns anos atrás, um ensino médio integrado a um técnico em vitivinicultura. E quando eu encerrei, na primeira turma desse técnico, fui convidado pela Vila Francione a vir fazer um estágio aqui, isso em 2010. E após o estágio fui efetivado. A minha atuação aqui dentro foi bem diversa, inicialmente na parte técnica, como auxiliar de laboratório, porque tinha formação técnica, então isso era bastante útil, principalmente porque era período de safra. Depois disso eu passei a atuar no enoturismo da empresa, na parte de recepção de clientes, de visitação, e fiquei nisso por mais 4 anos. Posterior a isso, eu passei no vestibular do IFSC Campus Urupema, que foi também na primeira turma da graduação. Então, eu participei da primeira turma de graduação e no período em que estava acontecendo a faculdade, trabalhava praticamente todos os finais de semana, fazendo bico aqui na empresa para ajudar a complementar a renda e também para se manter sempre vinculado a alguma empresa, né? Para tu ter um link sempre com isso e poder estar acompanhando o que efetivamente acontecia. Depois da faculdade encerrada, em 2017 eu realizei o meu estágio aqui na Vila Francione e daí já fui recontratado oficialmente, né, para atuar como enólogo ao lado do Ney. Nesse período, então, daí já integrando 100% a produção, a parte técnica de elaboração dos vinhos. E estamos aí até hoje. É uma satisfação poder trabalhar em uma empresa tão representativa assim. 14 anos acaba já gerando uma história, um vínculo, né, um apego bastante forte. E os desafios são como de qualquer outra profissão. Você tem que estar sempre se polindo, estudando, atento a novidades, porque o mundo do vinho, nós somos suspeitos em falar, mas é algo extremamente fascinante. Porque você, todos os anos, enfrenta uma uva diferente, de uma característica diferente, e, em tese, tem que elaborar os mesmos estilos de vinho. Sim. Então, isso é um desafio muito grande para você saber como trabalhar com essa uva para ter um resultado próximo àquilo que você espera. E como você está trabalhando com um ser vivo, isso tem alterações diárias e sempre você tem que estar muito atento. Época de safra é algo sempre bastante... que exige muito do profissional, mas eu acho que seria basicamente isso. Você está sempre atento a novidades e sempre se inteirando do que está acontecendo no meio, porque todos os anos você vai ter uma característica diferente para trabalhar, para conseguir obter aquele resultado que você espera. Interessante. História aí de 14 anos, com certeza muito valiosa, muitos aprendizados, né, você teve aqui. E falando em aprendizados, você já está atuando desde então na Serra Catarinense, né? O que você tem a nos falar sobre a vitivinicultura aqui da Serra? Você acompanhou com certeza o crescimento disso? Como você vê que está hoje? E o que você acha que pode vir a acontecer futuramente? Qual é a expectativa para a produção de uvas e de vinhos aqui na Serra Catarinense? Olha, a região é, sem sombra de dúvidas, muito promissora na questão dos vinhos.
está em fase de crescimento. Qualquer região, nova região produtora de vinhos tem os seus desafios. É uma cultura milenar a produção de vinhos e por isso regiões que têm tempos bem maiores de produção, elas têm técnicas já pré-estabelecidas, estilos já pré-estabelecidos, são coisas que ao longo do tempo foram construídas. E nós ainda estamos na fase de construção. Sem sombra de dúvidas, a capacidade da região é de produzir vinhos de alta qualidade e as empresas hoje apresentam resultados excepcionais dentro dessa filosofia. Só que é uma região que tem espaço para tanto crescimento que ainda vai fazer essa parte de ter um boom na questão de produtividade, porque em qualidade, sem sombra de dúvidas, a gente está bem assistido. Várias empresas ainda estão se instalando aqui na região e a soma delas é que vai solidificar o enoturismo. Isso é muito importante para que o cliente venha até a Serra Catarinense e tenha uma opção de várias empresas para estar visitando, com a estrutura completa de turismo, de hospedagem e de gastronomia, porque o enoturismo se constrói dessa forma. Então, ainda é um negócio que está em construção, mas com certeza acompanhando por esse tempo de vivência, o caminho já está bem mais perto do que já esteve. Tem um grande potencial, né? Edson, então para a gente fechar o vídeo de hoje, a gente estava falando sobre enoturismo. Quem vem à Vila Francione, principalmente agora que a gente está na época da vindima, quais as opções de passeios, de degustações que tem para fazer aqui na Vila Francione, tanto nessa época ou independente da época, se tiver vindima ou não? A vinícola acaba oferecendo um pacote bem completo de visitações. Todas elas integram o passeio pela vinícola. Eu acho que é uma questão bem importante para o cliente poder entender como é o funcionamento, né, do sistema produtivo do vinho, até inclusive para ele acompanhar as etapas e entender o quanto uma garrafa de vinho leva para ficar pronta. Então hoje, em questão de visitação, nós temos 3 ofertas de passeio. Todas elas contemplam visitação pela vinícola e tem degustações em salas e com vinhos diferentes. A degustação tradicional contempla 4 produtos e é feita na loja, que tem uma vista panorâmica incrível para os vinhedos. A visitação VIP, que também contempla o passeio e degustação de 5 vinhos, em outro espaço um pouco mais exclusivo. E a degustação da casa, que é realizada aqui nesse espaço onde nós estamos, para grandes vinhos. Daí os vinhos mais icônicos da empresa são contemplados em sua maioria nessa degustação. Então, essas são as visitações efetivas que nós temos no portfólio. Agora, durante a vindima, como programação especial, a vinícola tem programas de visitação com enólogo, que você tem uma visitação que contempla também a parte de campo, em uma das opções. Tem uma degustação temática de vinhos da enoteca, são com vinhos que fazem parte da história da Vila Francione, de safras antigas. A vinícola tem uma estrutura de enoteca bem completa, com todos os vinhos que já foram produzidos aqui dentro, reservados para vendas posteriores e também principalmente para avaliação técnica. Então nós vamos ofertar uma das degustações nesse sentido, com esses vinhos antigos de reserva pessoal da família, que eles autorizaram esse processo, que é algo bem bacana porque é você apresentar a história e o potencial dos vinhos que a região tem. Com certeza vão ser extremamente representativos, porque é a formação de uma grande história. E também no final de semana, no terceiro final de semana agora de março, nós temos o evento da Corrida dos Vinhedos, que é um circuito de corrida dentro da propriedade da vinícola, de um veio esportivo muito bacana, que vão ter mais de 300 participantes correndo em meio aos vinhedos, pessoas que vão conseguir acompanhar uma atividade física junto com atividade turística nesse final de semana. E no dia 23, no último final de semana, penúltimo final de semana de março, nós temos um lançamento de uma nova exposição na Galeria de Arte do Tunico,
que é um fotógrafo extremamente conceituado, reside em Florianópolis, que vai fazer exposição de fotos que ele realizou aqui na empresa do mundo do vinho. Tanto que a exposição dele se chama Baco. Ah, que legal. Muito interessante. Então tem muitas opções aí para quem quiser visitar a Vila Francione, visitar a Serra Catarinense. Inclusive agora, nesse fim de semana e no próximo, temos aí a Vindima de Altitude, né? O evento da Vindima de Altitude. E a Vinícola Francione faz parte da associação, né? Então, estão todos convidados, dia 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de março, para visitar aí os estandes das vinícolas e principalmente da Vila Francione. Edson, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Foi enriquecedor todas essas informações e conhecimento que você trouxe para a gente. Então, foi um prazer ter você aqui no Aprendi com Vinho. É um prazer também. É sempre bom a gente estar atuando na divulgação dos vinhos, e falar do que a gente gosta é sempre fácil. Então, serão sempre bem-vindos aqui. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo maravilhoso aqui na Vila Francione. Um beijo e até semana que vem.